Isabel Mega, o que você destaca, por favor, nesses números, nessa queda de aprovação, o que te chama a atenção nessas várias páginas da pesquisa Genial Quest? Oi, Elisa, bom dia para Bom você, dia. Clarissa, Pedro, Brasília, aqui em Brasília também, para quem está acompanhando a gente em mais um live. Elisa, destaco a Bahia, não tem como não trazer um holofote, porque a Bahia é uma base social do presidente Lula e uma base muito importante do PT. Não à toa, o partido governa o estado da Bahia desde 2007. Tem todo um histórico de reeleger, inclusive, os últimos governadores. Exemplos, aliados de mão cheia do presidente Lula aqui em Brasília. Jacques Wagner, que está ali na liderança do governo no Senado Federal, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, Elisa. E os dois, um fez o sucessor do outro e agora tem, inclusive, Jerônimo Rodrigues como o sucessor deste mesmo grupo político. Então, desde 2007. Só isso já traz para a gente um dado factível do quanto o PT é relevante na Bahia e do quanto a Bahia trazer dados sintomáticos é extremamente simbólico do ponto de vista de que o governo está indo na direção errada. O diagnóstico, Elisa, vem da economia. A pesquisa Genial Quest traça justamente este mapeamento. E aí, se você me permite, Elisa, queria traçar aqui um panorama que eu fiz com esse recorte da Bahia. Na Bahia, Genial Quest aponta uma queda de 18 pontos de aprovação do presidente Lula. Em todos os 8 estados pesquisados, a percepção é de que a economia piorou. Lá em abril de 2024, na Bahia, essa impressão era de 30%. Hoje, fevereiro de 2025, é de 50%. Para 95% dos baianos, olha só, Elisa, os preços dos alimentos subiram. E aí, claro, em nenhum dos 8 estados pesquisados, esse índice ficou abaixo dos 92%. Então, sim, é sintomático e isso é apontado como o principal fator, aquilo que a gente já vinha colhendo nos bastidores, mas que agora a gente tem a matemática para traduzir para a gente. Para 57% dos baianos, o Brasil está indo na direção errada. Em dezembro de 2024, esse número era de 36%. Houve uma espécie de inversão. 79% dos baianos acham que Lula deve fazer um governo diferente nos próximos 2 anos. É um momento de reação do governo e essa reação ainda não foi materializada nessas pesquisas que a gente vem acompanhando. A Quest já tinha soltado um primeiro levantamento, veio o Datafolha, que foi uma espécie de bomba atômica no Palácio do Planalto, e esses dados ajudam a trazer uma manutenção nesses últimos dias desse cenário. Elisa? Mas qual é o porém de tudo isso? Amarrando com o que os meus colegas estavam dizendo sobre rejeição. Apesar de tudo isso, desse diagnóstico muito forte que os baianos trazem para a gente, Bolsonaro ainda tem uma rejeição maior que a de Lula na Bahia. 60% contra 39% de Lula. Isso significa que Lula ainda ganharia com folga no estado em um cenário de segundo turno e eles colocam Bolsonaro, inclusive, na pesquisa estimulada, apesar da inelegibilidade do ex-presidente da República. Ficaria ali em 59 a 26 para o atual presidente da República. Colocam Tarcísio também nessa simulação. Lula também levaria contra Tarcísio. Então, Elisa, a rejeição está chegando, mas ela ainda não é forte o suficiente para fazer uma virada e o eleitor baiano olhar com melhores olhos para Bolsonaro. Ainda assim, a gente tem aí uma janela de tempo de reação do governo que a gente vai precisar observar nos próximos meses para ver se de fato provoca efeitos positivos, e a Bahia vai ser sintomática para isso, já que lá é a base histórica do PT. E isso vai parar, sobretudo, nos dados da economia. O governo está trazendo mudanças no Ministério da Saúde, pensando em marcas, pensando em trazer bandeiras nesse ponto que é extremamente sensível do ponto de vista social. Mas o que o eleitor está dizendo nessas pesquisas, Elisa, é que é a crise dos alimentos que está pesando. Então, mais do que olhar ali para pastas específicas, esse, digamos, é o problema generalizado do governo e que foi ficando em segundo plano, pelo menos em termos de agendas, de reuniões, de propostas. Isso não está acontecendo de forma efusiva. E é aí que mora o gargalo, a ponto da gente ter uma percepção tão ruim
mesmo em bases históricas do presidente Lula, em bases sociais muito sólidas das últimas décadas do PT.